respirando, começando, exercitando. É isso que nós queremos. Exercitar a mente. Isso aqui a gente já faz, né? Uma beleza, saúde, mas a mente. Há necessidade de exercitar a mente, para que haja um deslocamento do conhecimento, tá certo? Então nós adquirimos, o conhecimento é adquirido. Então vamos ver a questão de número, veja aqui, questão de número 27. Diz assim: uma amostra de 100 caixas de pílulas anticoncepcionais fabricado pela Nascebem S.A. foi enviado para a fiscalização sanitária. No teste de qualidade, 60 foram aprovadas e 40 reprovadas, por conter pílulas de farinha. Grande novidade. No teste de quantidade, outro teste, 74 foram aprovadas e 26 reprovadas, por conterem um número menor de pílulas que o especificado. O resultado dos dois testes mostrou que 14 caixas foram reprovadas em ambos os testes. Quantas caixas foram aprovadas em ambos os testes? Então vamos começar. Olha, a nossa amostra, ela tem 100 caixas de pílulas anticoncepcionais. Aí, primeiro teste, esse teste aqui, olha aqui, esse teste aqui foi de qualidade. Qualidade, 60 foram aprovadas e 40 reprovadas, tá certo? Aí esse outro teste aqui foi de quantidade, 64 aprovadas e 26 reprovadas, por conterem um número menor de pílulas. Então vamos agora, preste bem atenção, a montar a nossa questão, certo? Vamos montar. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho total, olha aqui, vamos pegar os dados. Total, eu tenho 100. Certo? A primeira quantidade, a primeira condição, tá certo? Qualidade. Qualidade. Aprovadas e reprovadas. Qualidade. Aprovadas e reprovadas. No teste de qualidade, 60 foram aprovadas, 60 caixas, tá certo? E 40 reprovadas. No teste de quantidade, lembre, agora outro teste de quantidade, qualidade, aqui é quantidade. O que foi que aconteceu no teste de quantidade? Ele diz que no teste de quantidade, 74 foram aprovadas. Aprovadas e reprovadas. No teste de, lembre, isso aqui foram no teste de quantidade, 74, certo? Foram aprovados, 26 reprovados, de 100, tá certo? Aí ele diz o seguinte: reprovadas, o resultado, o teste mostrou que 14 caixas foram reprovadas. 14 caixas reprovadas. Então, como é que eu faço isso para trabalhar? Então, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com as reprovadas. Então, veja comigo. Eu vou trabalhar com as reprovadas, só. Porque a informação que eu tenho são de caixas, o quê? Reprovadas. Então, os dois conjuntos, simplesmente, conjunto, qualidade, e a outro conjunto, quantidade. Pronto. Bem simples. Aí o que ele diz? 14 foram reprovadas. Lembre, nós estamos trabalhando com as reprovadas. 14 foram reprovadas. Ora, quantidade são quantas reprovadas? 40. Na qualidade foram 40. Na quantidade foram 26. Eu tenho já 14 para 40, dá quem? Dá 26. 26 eu já tenho 14, dá quem? 12. Então agora eu posso somar a quantidade de caixas reprovadas. 26
mais 14, mais 12. Então, ao todo, 26, aqui dá 40, 52 caixas reprovadas. Pronto. Ora, no total não são 100? Se 52 foram reprovadas, então, aprovadas foram 100, tá certo? 100 menos 52. Então, resposta 48. Pronto, bem simples. Então, vamos voltar para o nosso gabarito. Então, vamos marcar o nosso gabarito. Quantas caixas foram aprovadas em ambos os testes? Resposta 48. O item correto, vamos só checar aqui, veja comigo. A 27, o item correto é A, que caracteriza 48. Notou? O grau de como é que a gente chama? De atenção que deve ter numa questão dessa. Essa foi a questão de número 27. Vamos ver o que diz a questão de número 28. A questão número 28 diz assim: num clube, dentre os 500 inscritos no departamento de natação, 30 são unicamente nadadores. Entretanto, 310 também jogam futebol e 250 também jogam tênis. Os inscritos em natação que também praticam futebol e tênis são em número de. Então veja aqui as informações. O que eu tenho primeiro? Eu tenho 500 inscritos. Departamento de natação. Tá certo? 30 são unicamente nadadores. Entretanto, 310 jogam futebol e 250 também jogam tênis. Os inscritos de natação também praticando futebol e tênis são em número. Então vamos lá, a resolução da questão. Vamos pegar os dados. O que eu tenho aqui? Eu tenho, na realidade, 3 conjuntos para trabalhar. Então eu tenho natação, eu tenho futebol, tá certo? E eu tenho tênis. Qual é a informação que eu tenho? Ele diz o total, é bom ter aqui em mãos, total, ok? Então é 500. Então eu tenho em mão aqui, total é 500. Escrito no departamento de natação, então tem 500. 30 são unicamente nadadores. Onde é que eu coloco esse 30? Nadadores só aqui. Pronto. Exclusivamente só nadadores. Tá certo? Aí 30 são unicamente nadadores. Entretanto, 310 também jogam futebol. Então aqui eu tenho 310. Também joga futebol. 250 também jogam tênis. Então aqui eu tenho 250 também jogam tênis. Aí o que é que eu tenho agora? Então vamos agora entender melhor como é que funciona isso. Certo? Quais são as informações? Os inscritos em natação que também praticam futebol e tênis são número de. Ele pergunta, preste atenção, os inscritos em natação, tá certo? Natação que também praticam futebol e tênis. Olha, o que estão inscritos em natação que praticam futebol e tênis são isso aqui, ó. Lembrem, tá? Escrito em natação que fabricam quem? Futebol e tênis. Então eles estão aqui, ó. Esses que estão aqui, eles estão em natação que praticam futebol e tênis. Ora, o que é que eu tenho que fazer? Nada de preencher. O que é que eu tenho? Eu não tenho 500, tá certo? Eu não tenho 500. O que é que eu faço? Eu tiro esses 30, preste atenção, eu tiro esses 30. 500, se eu tirar 30, vai dar 470. Ok? Então vai dar 470. Aí o que é que eu faço? Eu somo os dois, 310 e 250. Então se eu somar esses dois, se eu pegar 310 e somar com 250, isso aqui vai dar 6, então vai dar 5, vai dar 560. Ora, era para ter dado quanto? Todo aqui. Era para ter dado
470. E deu quem? 560. Então, eu tenho que tirar menos 470. Então, isso aqui dá quanto? 90. Então, vamos ver agora o que é que nós temos aqui. Tá certo? O que é que nós temos? Para que a gente possa responder a questão. Então, vamos ler com mais atenção para melhorar. No clube, dentro de 500 inscritos no departamento de natação, 30 são unicamente nadadores. Está aqui eles, 30 unicamente nadadores. Entretanto, 310 também joga futebol. 250 também joga tênis. Os inscritos em natação, que também praticam futebol e tênis, são em número de quem? Ora, então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 500, tira 30. Então, aqui fica quanto ao todo? Aqui fica 470. Se eu somar 310 mais 250, vai dar quem? 560. 560, eu tirando 470, vai sobrar 90. Tá certo? Então, exatamente, se eu somar todo mundo e tirar 470, vai sobrar 90. É exatamente, é isso aqui. 90 é a quantidade que estão nesse intervalo aqui. Então, lembre, se eu somar os dois, dá 560. Olha lá, era para ter dado 470. Então, na realidade, isso aqui é 90. Então, o que que ele pergunta na questão? Ele diz, os inscritos em natação também praticam futebol e tênis, são em número de quem? Resposta, B de bola. Certo? B de bola. Essa é a questão de número 28. Ok? Então, agora nós estamos nos preparando para a questão de número 29. Então, veja aqui. O que que nós temos na questão de número 29? Quantos elementos tem um conjunto dos bisavós dos meus bisavós? Bisavós são os pais de seus avós. Já pensou na questão? Ok? Já entendeu o que ele está querendo saber? Então, vamos à resolução. O que é que nós temos na realidade? Nós temos, então vamos lá. Eu posso pensar. Eu tenho meus pais. Meus pais possuem os pais dele, que no meu caso são avós, meus avós. Certo? No meu caso são meus avós. Certo? No caso são meus avós. Certo? Meus avós têm os pais, que são chamados tataravós, né? Ou cacaravós. E eles vão ter os bisavós. Então nós temos, então vamos ver aqui. Então deixa eu começar a questão para você ver. Então como é que funciona? Pronto. Então começo. Eu sou um. Pronto. Meus pais. Pronto. Meus pais, tá certo? Meus pais têm meus avós, certo? Tenho meus bisavós. Só que os nossos amigos estão querendo, olha aqui, estão querendo chegar aqui. Pronto. Estão querendo chegar aqui. Bisavós. Ele quer saber, olha aqui, eu, meus pais, meus avós, meus bisavós. Ele quer saber a quantidade dos bisavós dos meus, tá certo? Ele pergunta, leia a questão. Quantos elementos tem um conjunto dos bisavós dos meus bisavós? Está aqui meus bisavós. Ele quer saber deles dos bisavós. Então, ó, bisavós. Então, eu tenho, ó, pais, aqui como fosse pais, avós, bisavós. Então, vamos começar a brincadeira. Pais. Eu tenho um, tá certo? Eu sou um. Meus pais são dois, tá certo? Que é o pai da minha mãe e meu pai. Os avós, meus avós são 4, certo? Meus bisavós são 8.
Para cada um tem 2, 8. Meus dos pais são 16. Aqui dá quem? 32. Então, o conjunto dos bisavós, dos meus bisavós, tem 32 elementos. Então, a resposta está quem? Está no item. Qual é a resposta? Veja aí para mim. Tá certo? Então, B de bola. Então, a questão é só essa. Repetindo. Eu tenho... É como se fosse assim. Então, veja aqui. Eu tenho meu pai. Só para ter uma ideia. Eu tenho a minha mãe. O meu pai tem também pai e tem o quê? Mãe. Pronto. Para você ter uma ideia, eu tenho o quê? Eu sozinho, mas eu tenho 2. Já, olha aqui, na realidade aqui tem pai e aqui tem mãe. Só para você ter uma ideia. Então, na realidade, eu tenho quantos avós? Eu tenho 2 avós paternos e 2 avós maternos. Então, isso vai desenvolvendo e cada um vai ser multiplicado por quem? Por 2. Então, vamos voltar só aqui para checar. Então, o item correto na questão de número 29, B de bola. Ok? Então, bem interessante. Então, vamos ver o que diz a questão de número 30. Certo? Essa questão de número 30 é bem interessante. É uma questão um pouquinho de lógica, um pouquinho de... aquela história de sacada. Você olha a questão e saca a questão. Tá certo? Bem interessante. Então, vamos ler a questão. Diz assim, questão número 30. Um estudo realizado com 100 indivíduos que abastecem seu carro uma vez por semana em um dos postos X, Y, Z, mostrou que 45 prefere X a Y e Y a Z. 25 preferem Y a Z e Z a X. 30 prefere Z a Y e Y a Z. Se um dos postos encerrar suas atividades e os 100 consumidores continuarem se orientando pelas preferências descritas, é possível afirmar que a liderança de preferência nunca, atenção, olha o que ele está dizendo, nunca pertencerá a que conjunto? Ao posto X, ao posto Y, ao posto Z, X ou Z. Então vamos ver, vamos pegar e acompanhe. Então, primeira minha imaginação é que eu tiro, primeira imaginação minha é que eu elimino o posto X. Então, implica que o posto X foi eliminado. Pronto. Foi interditado. O que eu tenho? Eu tenho o seguinte, pela condição, eu tenho que 45 prefere Y a Z. Pronto. Olha lá, é nos dados na questão. Ele diz 45 prefere X a Y, como o Y o X está fora, então 45 prefere Y a Z. 25, presta atenção, olha os dados na questão, 25 prefere Y a Z, prefere Y a Z. E 30, o restante, ele diz, prefere Z a Y. Z a Y. Lembre, nós eliminamos, tá certo? Nós eliminamos o posto, tá certo? Lembre, nós eliminamos o posto X. Pronto. Agora, quem é líder aqui? Agora eu pergunto a você. Nesse caso, quem é líder? Me ajude aqui. Qual foi a preferência do Y? 45 mais 25. Então, a preferência do Y foi essa daqui. Então, 70. Não é isso? Preferência do Y, 70. Preferência do Z só foi o quê? 30. Então, na realidade, quem foi líder aqui foi Y. E Y foi o líder de preferência. Então, vamos à segunda parte. Tá certo? Então, quem vai ser eliminado agora?
é Y. Então, meu Y vai ser eliminado. Vai ser interditado o posto Y. Então, vamos lá, ó. Vamos agora. Continuando o análise. Ele diz, 45, onde tiver Y, ele não trabalha. Então, ele diz, 45, e X prefere X a Y e Y a Z. Então, 45 prefere quem? X a Z. Prefere 45, lembre, 45, veja os dados da questão. Então, ó, 45 prefere quem? X a Z. 25, vamos lá, olhando na questão, ó. 25, Y está eliminado. Prefere Z a X. Então, prefere abastecer no Z do que em X. E 30 prefere Z, tá certo, a X. Prefere Z a X. Então, agora vamos à segunda parte. Então, lembre, X. Quantos prefere X? 45. Prefere abastecer. Quanto prefere, certo? Quantos prefere abastecer em Z? 55. 55. Então, na realidade, quem é líder é Z. Então, nesse caso, o líder é Z. Então, vamos ao terceiro caso. Vou eliminar, vou interditar o posto Z. Está interditado o posto Z. Então, vamos ver aqui. O que acontece quando ele interdita o posto Z? 45, ele diz 45, X a Y, prefere X a Y. 45, tá certo? 25, preste bem atenção, 25 prefere Y a X, prefere Y a X. Lembre que o posto Z foi interditado. 30, certo? 30 prefere Y a X. Agora vem a segunda parte. X, Y. Quantos abastecem X? 45. 45 abastecem X. Quantos aparecem Y? O restante. Então, 55. Nesse caso, quem é líder? É o Y. O Y é líder. Então, lembre, no primeiro caso, quem é líder? É o Y. No segundo caso, quem é líder? É Z. No terceiro caso, quem é líder? É Y. Nenhum dos casos, quem deixou de ser líder, veja comigo, ó. Nenhum dos casos, quem deixou de ser líder, não foi líder nenhuma vez. Quem? O X. Então, o que ele pergunta na questão? Vamos ver aqui, veja comigo. Ele diz, é possível afirmar que a liderança de preferência nunca pertencerá. O item correto é o item A. Então, nunca a liderança nunca pertencerá ao X. Nessas condições da questão. O item A, na questão de número 30. Veja agora a questão de número 31, certo? Questão de número 31. O quadro abaixo mostra o resultado de uma pesquisa realizada com 1.800 pessoas. Entrevistadas a respeito da audiência de 3 programas favoritos de televisão, a saber, esporte, novela e humorismo, certo? De acordo com os dados apresentados, aí ele pergunta o número de pessoas entrevistadas que não... Pronto, o número de pessoas entrevistadas que não assiste nenhum programa. Está aqui. É isso que eu pergunto. Então,
Veja esse dado. Ó, olha aqui o que eu tenho. 400, exposto 400, novela 1220, tá certo? Humorismo 1080, o I, quer dizer, interseção, os dois, 220, NH, novela e humorismo 800, tá certo? Exposto e humorismo 180, os três é 100. Então, nesse caso, o maior segredo começa por quem? Pela interseção. Então, vamos fazer aqui os nossos três conjuntos. Aí a gente chega à resposta bem direitinho. Então, nós temos exposto, nós temos novela e nós temos humorismo. Então, vamos começar. O problema começa pela interseção. Olhe na tabela. Então, comum aqui a todo mundo é 100. Exposto e humorismo, exposto e humorismo é 180. Já, olha lá, exposto e humorismo, aqui é 180, certo? Como já tem 100, aqui fica o quê? 80, ok? Então, novela e humorismo, aqui, eu devo colocar 800. Como já tem 100, então aqui fica quanto? 700, tá certo? Exposto e novela, eu devo colocar, exposto e novela 220. Como já tem 100, então vai ficar quem? 120. Humorismo, eu tenho que colocar, presta atenção, 1080. Eu tenho que colocar aqui 1080. Então vamos ver quanto é que já tenho. Então lembre, aqui eu tenho que colocar 1080. Se eu somar, 700, 800, 880, eu tenho que tirar 880 daqui. Certo? Eu tenho que tirar, lembra, eu tenho que tirar 880 daqui. Então, eu tenho que tirar 880. Então, sobra quem? Sobra 200. Então, aqui fica 200. Tá certo? Novela, 1220. 1220. Quanto é que já tenho? Eu já tenho, olha aqui. Eu já tenho, 200. 200. 300. Então, vai sobrar quem? Lembre, exposto. Aqui eu tenho 400. Então, vamos fazer só uma correçãozinha aqui. Tá certo? Então, lembre, essa informação, olha na tabela, veja comigo na tabela. Exposto é 400. Então, aqui só são 400. Tá certo? Ali é novela. 400. Então, eu tenho aqui quem? 200, com 100, 300 para 400, falta 100. Novela, 1220. Aqui tem que ter muito. 1220. Tá certo? Aqui eu vou ter 800. Presta atenção. 700, 800, 920. Então, menos 920. Que dá 300. Pronto. Bem simples. Se eu somar todo mundo, tem que dar o total. Certo? Se eu somar todo mundo, tem que dar o total. Quantos abaixo? 1.800. Então, o total é quanto? 1.800. Então, pronto. Então, vamos lá. Ora, eu posso somar um por um, mas qual é a dica do tipo pacífico? Você pega uma maior. Então, 1.220, então eu boto aqui, 1.220, que é isso aqui todinho isso aqui, 1.220, mais 100, aí dá para fazer até na conta, mais 80, mais 200. Mais 80, mais o quê? 200. Repetindo, 1.220 está no N, mais 100, mais 80, mais 200. Então, vai dar 0, vai dar 10, 2, 3, 5, 6, 0, 10, 3, 4, 6, então dá 1. 1.600. Ora, era para ter dado 1.800. Então, menos 1.600. Então, fica quem? 200. Então, na realidade, o que representa esses 200 para a gente? É quem está fora. Esses 200 é quem está fora. Então, voltando à questão, o que ele pergunta? Quem não assiste nenhum dos três. Então, o item correto, olha aí, vamos marcar o item correto? B de bola. Ok? Bem interessante a questão. Informações com muita atenção. Nesse caso, qual é o segredo? Começar pela interseção. Vai em frente. Exercite. Tá certo? Nós chegaremos lá, ok?